Eu quero ler com vocês, eu tenho 30 minutos, você é objetivo, eu quero ler com vocês aqui, 2 Coríntios, capítulo 12, glória a Deus, capítulo 12 de 2 Coríntios, esse texto aqui é fantástico, O pastor está trabalhando com vocês, a temática esse mês falando sobre a graça, e eu particularmente, quando ele falou que o tema do mês era graça, eu fiquei assim, apaixonado, porque jogou o sapo na lagoa. Eu particularmente sou apaixonado pela graça, amo falar da graça, e é um tema muito atual, muito relevante, e a igreja precisa entender o que é a graça. Todos encontraram? Capítulo 12, eu quero ler com vocês, a partir do versículo 7. O verso central será o 9, mas eu quero ler a partir do verso 7. E para impedir que me tornasse arrogante por causa da grandeza dessas revelações, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Por 3 vezes, roguei ao Senhor que o removesse de mim. Entretanto, ele me declarou: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Amém? Pai, a tua palavra, que nessa noite a tua palavra possa encontrar guarida em nossos corações. Sabemos que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a tua palavra. Tira toda distração. Torna a nossa mente cativa à tua palavra. Nós te louvamos. Que possamos sair daqui melhor do que entramos. Eu te agradeço pelo privilégio de propagar as boas novas do Senhor nessa casa tão linda, tão calorosa, tão receptiva. Nós te louvamos no nome precioso de Jesus. Amém e graças a Deus. Aplaude Jesus, por favor. Glória a Deus. Gostei do kitzinho. A água já é comum, né? Mas a caneca tá top. Agora a toalhinha, se eu voltar às minhas origens, ser um pentecostal e transpirar muito, já tem até a toalhinha. Eita glória. Sou batista, mas com raiz penteca. Glória a Deus. Queridos, esse texto aqui é fantástico. Esse texto aqui é maravilhoso. Segura aqui, meu amor, por favor. Tem uns crentes ligando e fica tremendo e desconcentra a gente. Esse texto aqui é maravilhoso. A gente precisa entender piamente na palavra de Deus. O que nos norteia é a Bíblia, é a palavra de Deus, é a nossa bússola de fé. Nós não estamos aqui por achismo. Nós estamos aqui porque existe uma palavra que nos norteia. Existe um livro que há mais de 2000 anos atrás foi escrito por dezenas e centenas de homens em tempos e épocas diferentes, e os textos se casam, não entram em contradição um com o outro. Isso prova que foi meramente inspirado pelo Senhor e que não há contradição. O Velho Testamento, o Novo Testamento, a Antiga Aliança, a Nova Aliança é como uma casa de 2 andares, primeiro e segundo andar. Os dois interagem um com o outro. Eu estou falando aqui de um dos caras que foi o maior teólogo de todos os tempos, até mais do que os pais da igreja, da reforma protestante, até mais do que Agostinho, até mais do que Lutero.
O homem que escreveu um terço do Novo Testamento. O homem que doutrinou a igreja primitiva e que hoje estamos aqui falando dele. Um homem que falava de graça porque ele tinha propriedade para falar de graça, porque ele era um gentio, ele não era judeu. Paulo, ele teve até dificuldades de defender o seu apostolado. Porque os demais apóstolos, a princípio, criaram resistência com o apostolado de Paulo. Porque Paulo, ele era o apóstolo dos gentios. Então ele entendia perfeitamente o que era graça, porque ele foi alcançado pela graça. Só entende o que é a graça de Deus, irmãos, quem é alcançado por ela. Os religiosos não entendem o que é graça. Paulo, ele é aquele cara que antes da convenção, ele era um religioso. Paulo não era um terrorista. Paulo, ele era um religioso xiita. Paulo, ele era um religioso ao extremo. Ele pegava a carta e perseguia os cristãos. Ele defendia, ele era um religioso zeloso, porque o cristianismo era uma ameaça naquela época. E aí depois, ele passou a viver as experiências da graça. E ele começou a enfrentar limitações. Ele começou a encontrar resistência no seu ministério, na sua chamada. E ele teve revelações maravilhosas, fantásticas. E aí então agora ele é colocado um espinho na carne. E ele agora tem que lidar com as suas limitações. Mesmo tendo vislumbrado o terceiro céu, tendo sido arrebatado, tendo visões, revelações que eram inefáveis, ele não podia descrever, era algo sobrenatural. Ele agora tinha que conviver com essas limitações. Alguns estudiosos dizem que o espinho na carne era porque ele tinha problemas na vista. Não vamos entrar no mérito da questão, cada um defende uma coisa. Mas que ele tinha esse espinho na carne. Por isso que ele dizia que escrevia com letras grandes. E no final da sua caminhada já não escrevia. Ele falava e o seu discípulo escrevia. Mas aí ele entendeu que as limitações, as nossas limitações, as suas limitações revelam onde o poder de Deus quer repousar. Não importa as suas limitações, elas revelam o poder de Deus onde quer repousar. Guarde uma coisa: por trás dos seus limites estão as suas maiores conquistas. Guarde isso. Por trás das suas limitações estão as suas maiores conquistas. Outra coisa que eu aprendo aqui nesse texto: não deixe que as suas experiências passadas o impeçam de viver o melhor momento da sua vida. Tem gente que ama viver presa ao passado. Tem gente que vive do saudosismo. Tem gente que vive de lembranças. E o pior, de lembranças negativas, daquilo que deu errado. Tem gente que não consegue romper com o passado. Fica se vitimizando, lamentando o tempo todo, querendo atrair a atenção de Deus com vitimismo. Isso não chama a atenção de Deus. Eu vivi épocas da minha vida, da minha caminhada cristã, pastoreando igreja, que sofri muitas coisas. Ontem eu conversava com um pastor e ele dizia assim, a gente no carro indo resolver um negócio, ele disse assim: ô Gel, você quando pastoreou a igreja, foi pastor local, quais as suas maiores lutas e experiência como pastor local? Eu disse: cara, se eu for falar, a estrada vai ser curta. Mas uma das coisas que mais me deixava para baixo, mal, era a ingratidão. As traições. Pessoas que a gente cria, educa, forma
e nos apoiam e nos dão punhalada pelas costas. Eu vivi uma experiência terrível no ministério. E eu ficava entendendo o porquê que deu errado. Eu ficava me cobrando muito porquê que deu errado. Onde eu deixei a desejar. Por que a coisa não deu certo? Se tinha tudo para dar certo. Se tinha tudo para fazer bonito. Não estava em pecado. Vida com Deus. Bem casado. Tudo estruturado. Por que deu errado? E eu sofri muito por isso. Um dia eu fui ministrado pelo Espírito de Deus. Irmãos, não tem nada melhor quando o próprio Espírito Santo ministra ao nosso coração. Você recebeu uma palavra liberada nesse altar, que é lindo, é maravilhoso. Agora, quando o próprio Espírito Santo fala com você, é diferente, porque a graça, ela é irresistível. O Espírito Santo falou ao meu coração, aqui filho, se você não esquecer o passado, se você não abrir mão das decepções, das traições, se você não esquecer isso, você não viverá o novo que eu tenho para você. Aí sabe quando a ficha cai, irmãos? Aí eu entendi, poxa, então tem um tempo novo para a minha vida. Deus tem uma nova história. Eu preciso entender então. Eu preciso me desprender do passado. Eu preciso romper. E para romper, eu preciso abrir mão das decepções do passado. Quando Paulo orou ao Senhor por 3 vezes para que lhe tirasse o espinho da carne, o Senhor respondeu: minha graça te é suficiente, Paulão. E ele orava: Senhor, tira de mim. Ele orou 3 vezes. Se fosse nos dias de hoje, ele teria feito campanha, feito desafios, participado, buscado uma palavra de autoajuda. E ele orou por 3 vezes: Senhor, tira de mim esse espinho. O Senhor disse: Paulo, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Aleluia! Guarde uma coisa: por trás das suas fraquezas está a sua melhor versão. Às vezes as pessoas te conhecem por uma característica de fraqueza, porque todos nós temos o nosso ponto fraco, e Satanás sabe também. E ele quer nos rotular por esse nosso ponto fraco. Mas saiba de uma coisa: a sua melhor versão está por trás das suas fraquezas. Só que a gente precisa romper. A gente precisa avançar. Apesar dos apesares, apesar das fraquezas, apesar das debilidades, apesar das esquisitices, apesar das limitações, Ele nos amou primeiro. Fim de papo, fecha a conta e passa a régua. Ele nos amou primeiro. Então nós precisamos entender que, de acordo com a palavra de Deus, o que você precisa fazer para romper com os seus limites? Para romper com os seus limites, primeiro, aprenda uma coisa: encontre coragem em Deus para avançar. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque você nunca mais, ou vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Êxodo 14, 13. Irmãos, o nosso grande problema é que a gente não entendeu ainda que temos do nosso lado um Deus que é poderoso para fazer todas as coisas.
A gente ainda tem medo das ameaças, a gente ainda tem medo das calúnias, a gente ainda tem medo das emboscadas do diabo, das difamações, dos difamadores e destruidores de reputação da web. Não, queridos, entenda, guarde uma coisa: o que paralisa você não é a perseguição, mas o medo. Saiba que em Deus, os seus inimigos os impulsionam para o seu milagre. Os nossos inimigos, sem querer, eles nos promovem. Davi, antes do Golias, era um anônimo, um zero à esquerda. Depois do Golias, ele foi promovido. Essa luta que você acha que vai morrer, que está te acabando, é para promoção, meu irmão. Você não entendeu ainda. Você acha que é o fim, você está querendo parar, largar tudo, chutar o balde, mas você não entendeu ainda. Isso é um processo de Deus na sua vida. Isso é para a tua promoção, isso é para teu crescimento espiritual, isso é para a tua maturidade, isso é para você crescer. Então não tenha medo do inimigo. Deus falou com Moisés: diga para esse povo que hoje eu tenho livramento para eles. Não é amanhã não, é hoje. Amanhã é uma outra história. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar, e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou sobre toda aquela noite. As águas se dividiram, aleluia. As águas voltaram e cobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Todo o exército do faraó, que havia perseguido os israelitas mar adentro, ninguém sobreviveu. Êxodo 14, 21 ao 28. Precisamos entender que quando você chegar no seu limite, frente ao mar, a ação sobrenatural de Deus irá acontecer. Creia. Existem coisas que estão ao nosso alcance. Compete a nós fazermos. Quando o Senhor foi ressuscitar Lázaro, competia aos homens tirar a pedra. A hora de gritar, sai para fora, já não era com os homens, era a hora do Senhor entrar em cena. Quando você chegar no seu limite, vá até onde dá para ir. Quando você chegar no seu limite, quando você se sentir encurralado por Faraó e seus homens atrás, o nosso Deus vai fazer isso. Aleluia, você não entendeu. O nosso Deus vai fazer isso aqui, ó. E você vai passar. Para romper com seus limites, segundo o que eu aprendo, creia nas promessas de Deus para a sua vida. Disse também Deus a Abraão: de agora em diante, sua mulher já não se chamará Saraí, seu nome será Sara, e eu a abençoarei, e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei, e dela procederão nações e rei e povos. Gênesis 17, 15 e 16. Quem tem promessa de Deus aqui? Hoje eu estou vivendo promessas de Deus, de palavras que foram liberadas para mim quando eu tinha 14 anos de idade. Eu estou vivendo, estou desfrutando hoje. O nosso grande problema é que as lutas têm esse poder de nos neutralizar, e parece que dá uma amnésia e a gente esquece das promessas e dos propósitos de Deus para a nossa vida. Nós precisamos descansar no Senhor. Nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. De vez em quando você precisa ir lá no álbum de foto e ver foto de coisas boas, de épocas boas, de tempos bons da sua caminhada. Apesar que hoje é meio difícil foto, né? Álbum de foto. Se o Instagram e o Facebook saírem do ar, nós estamos fritos, não tem lembrança, recordação. Eu estou sem álbum de foto. Tudo digital. Se der um pau no HD, no laptop, já era. Só na nuvem.
Aí de vez em quando eu vou lá nas postagens antigas, nos tempos diários, nos tempos bons, e eu olho e eu digo: faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Você pode chegar hoje em casa e fazer um ato profético. Vai lá naquelas fotos da melhor fase da sua vida, olha para ela. A Bíblia manda a gente fazer isso, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Aleluia, aleluia, aleluia. Ah, pastor, não brinca com isso não, eu era feinho naquela época, eu era judiado, mas foi uma fase boa. Faça como Jacó. Jacó, ele pegou uma pedra, deitou e usou como travesseiro e descansou. E ali ele viu uma escada que descia dos céus, e os anjos desciam e subiam. Sabe o que eu aprendo com isso? Que eu e você, nós devemos ir lá no baú das promessas. Vasculha. Vai lá na década de 80, que diz que foi a melhor década para tudo. Vai lá na década de 90, lembra quando você começou sua caminhada cristã? Deus usou profetas, Deus usou vaso, entregou mantos do Xeneguébias para você, entregou revelações, profecia. Lembra, você fez aquelas anotações, talvez na sua Bíblia antiga, na capa, está lá as promessas que você recebeu há 10 anos atrás. Vá lá, pegue uma dessas promessas, coloque na cabeça, descanse e vislumbre o que Deus tem para a tua vida. Para romper, precisamos crer nas promessas de Deus. Quem crê nas promessas de Deus aqui? No céu não existe estação. Sempre é tempo de colheita. Veja o que a palavra de Deus diz. Apocalipse 22, 1 e 2. Deus, então um anjo me mostrou, isso aqui é coisa de cinema, o rio da água da vida, que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, na avenida principal, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, uma para cada mês, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Queridos, o céu não tem crise. Você não entendeu? Tem colheita todos os meses, 12 vezes ao ano, está escrito. Isso aqui não está em Veja, em Caras, Castelo de Caras, Contigo, Isto É, Jornal o Globo, Folha de São Paulo, não. Está escrito na Bíblia. Palavra de Deus. Palavra de salvação. 12 meses, cada vez do ano a um mês, nesse celeiro. Eu aprendo, sabe o quê? O céu assim, o celeiro de Deus está assim, faz assim, está cheio, ó. Não tem crise, lá não tem pandemia, lá não tem crise financeira, são todos os meses uma colheita. E olha, libera uma palavra sobre tua vida, e as folhas servem de cura para as nações. Que haja uma palavra liberada sobre tua vida hoje aqui. Receba a sua cura, seja ela física, emocional ou espiritual. Saia daqui hoje curado das suas emoções. Não sei se era de enfeite, já usei. Aprenda. A promessa de Deus não é uma moeda mágica para ganharmos dinheiro à vontade. É um convite a participarmos de um processo. Bill Johnson fala isso. Se você tem o sim de Deus para as suas promessas, não importa a quantidade de nãos que você vai ouvir. Você já tem o sim e o amém de Deus, meu irmão. Pronto, acabou. A parábola
parábola do juiz iníquo nos deixa claro isso. Aquela mulher todos os dias importunava: Senhor juiz, me dá a causa. Sabe aquela mulher pelinha, chata, pegajosa, que ganha no cansaço, na canseira, todo dia: Senhor juiz, Senhor juiz. Um dia aquele homem acordou, ela estava na porta de novo. Ele disse: quer saber de uma coisa? Deixa eu resolver logo a causa dessa mulher. Que mulher chata, me venceu no cansaço. Perseverança, irmãos, insistência. Nós somos fracos demais. É muito mimimi, é muita choração, é muito mimimi, é muita gente desabafando na internet, jogando indireta para pastor, para líder. Pelo amor de Deus, vai para o teu quarto, fecha a tua porta, clama ao Senhor em secreto, que o Pai o vê. Aleluia! Deixa eu correr, eu tenho 3 minutos. Uau! Para você romper com seus limites, tome posse da sua verdadeira identidade em Deus. Seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó. Seu nome será Israel. Assim lhes deu o nome de Israel. Gênesis 35:10. Preste atenção. O pior não é ouvir uma mentira. Guarde isso, gente. O pior não é ouvir uma mentira. O pior não é ouvir uma fake news. Mas é aplicar fé sobre ela. Mas é acreditar na mentira. Mentira a gente escuta toda hora. Fake news em todo momento. Isso não é problema. O problema é a gente acreditar nela. Você é um filho amado de Deus, escolhido e capacitado por Ele para romper com seus limites. A Bíblia diz: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, Deus-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Se o diabo colocar mentiras na sua mente, diga: Satanás, aqui não. Eu sei quem eu sou em Deus. Não adianta você vir com essas suas mentiras, não. A graça já me alcançou. Não adianta você querer me acusar, não. Eu já fui alcançado pela graça. A graça já me alcançou. A graça já me abraçou. E o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. O que dizem a seu respeito não combina com o que diz sobre você o nosso Deus. O que falam a respeito de você não combina com o que Deus diz sobre você. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. Então essa mentira de Satanás: eu não vou dar crédito, vai entrar aqui, passar, sair do outro lado, não vai descer, não vai enraizar, não vai gerar raiz de amargura, não vai me deixar para baixo, temido, não vai me deixar para baixo, não vai me deixar amargurado, não, essa mentira vai passar, sair do outro lado, não desce, não cria raiz de iniquidade, não vai repousar, não, a graça já repousou sobre mim. O que falam a seu respeito não importa, o céu já liberou uma palavra. E eu quero concluir com o último tópico, para romper com os seus limites. Deixe Deus transformar suas impossibilidades em milagre. Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Lucas 18:27. Deus, Ele é especialista em transformar impossibilidades em milagres. Eu sou testemunha ocular do poder de Deus. Minha esposa linda, maravilhosa, não podia ter filhos. Na época dos mantos, dos Sheneguébias, uma irmã chegou e colocou a mão sobre a barriga dela, liberou uma palavra profética. E olha que trem mais lindo veio. E não ficou só nisso, não. Tem uma lá dentro mais linda do que o pai ainda. Puxou a mãe, os dois lindos. E se não vigiar, vem uma carreta ainda.
tem que vigiar, tem que ter Netflix, tem que ter internet, senão vem menino desembolado um atrás do outro. Deixa eu te dizer uma coisa, já foi liberada uma palavra sobre a tua vida. Há uma promessa de Deus, essa impossibilidade aí, no céu não existe, no dicionário de Deus não existe, será liberado algo novo, um tempo novo, está chegando na tua vida. Conclusão, você quer experimentar um novo tempo? Você deseja viver uma vida completamente transformada? Então libere o seu potencial, assuma o seu destino, rompa os seus limites. Deus tem coisas extraordinárias e sobrenaturais para fazer em sua vida através de você. Primeiro, encontre coragem para romper. Avança, crê nas promessas. Tome posse da sua verdadeira identidade de Deus e deixe Deus transformar suas impossibilidades em milagres.